1º de maio de 1500. É o rei, essa terra é boa, dá de tudo, é só plantar. Tem tudo o que há de mais belo, de tudo nos pode dar. O intelectual, escritor Pero Vaz de Caminha, assessorando a Pedro Álvares Cabral, exatamente no dia 1º de maio do ano de 1500, começa a escrever a gloriosa Carta ao Rei Dom Manuel, dando assim o pontapé inicial para a nossa literatura de informação, que ainda não é a literatura brasileira, mas com certeza é o preparar do nosso solo fértil para surgir a gloriosa literatura do Brasil. A literatura de informação, que, como eu havia dito aos senhores, começa no dia 1º de maio do ano de 1500, com a carta de Pero Vaz de Caminha, tem o intuito de informar sobre o Brasil para a Europa. Ele tem como grande estrela, claro, ao escrivão, ao escritor, assessor de Pedro Álvares Cabral, Pero Vaz de Caminha. E a sua grande característica é a informação. Eram comerciantes, navegadores, aventureiros e militares, que ao chegarem da Europa, aqui no Brasil, deslumbrados com a beleza da nossa terra, informavam sobre o Brasil para a Europa. A partir do ano de 1552, exatamente onde é o nosso, hoje, Porto da Barra, desembarcam padres jesuítas, assessorados e comandados pelo padre José de Anchieta, com o intuito de fazerem a catequese aos nossos índios, isto é, transformarem os nossos índios para a religião católica. A partir de 1552, começa uma nova fase, um novo passo para o preparo da nossa literatura, que é a chamada literatura jesuítica brasileira, que tem como grande informação a religião católica. Eram textos, eram poemas que esses padres jesuítas, comandados por padre José de Anchieta e pelo padre Manuel da Nóbrega, faziam para os nossos índios, contando a eles a história da Igreja Católica. Daí acontece o segundo passo da literatura, que é a chamada literatura jesuítica brasileira. E o Brasil começa a ter forma, começa a receber a sua própria identidade. É a nossa gloriosa Salvador, que, fundada como a primeira cidade no Brasil a ser sede de uma capital, o Pelourinho se forma como reduto da burguesia. E a burguesia, naquela ocasião, eram os portugueses, comerciantes, filhos ou netos de portugueses, militares e membros da Igreja Católica. E no ano de 1601, um poeta português, que chegara aqui para Salvador bem pequeno e aqui se criara, chamado Bento Teixeira, escreve um poema chamado Prosopopeia. É bem verdade que um poema, entre aspas, puxador de saco, ao segundo donatário da capitania hereditária de Pernambuco, o Coelho. Mas com esse poema, nessa data, 1601, Bento Teixeira dá o pontapé inicial da verdadeira literatura brasileira, que surge com o Barroco. Mas antes de falarmos sobre o Barroco aqui no Brasil, vamos falar um pouquinho da história que originou o Barroco. Como nós sabemos, meus caros alunos, a literatura é filha predileta da história. E antes que o Barroco acontecesse na Europa, dois momentos históricos explodem na Europa. Foram duas brigas. A primeira briga partira das ordens do Papa, que é o líder máximo da Igreja Católica. O Papa, no afã de angariar fundos cada vez mais para a Igreja, coloca a venda das santas indulgências. Ele coloca a primeira ordem. Toda criança recém-nascida imediatamente tem que ser batizada. Porque se ela não fosse batizada e morresse sem o batismo da Igreja Católica, não lograria o céu. Lograria um lugar intermediário entre o céu e o inferno, que era o limbo. Mas, segundo as ordens do Papa, a família dessa criança tinha que doar bens para a Igreja Católica. Bens materiais, dinheiro, joia, imóveis. Nessa ocasião, surgem dois líderes católicos,
Um deles, padre da nossa igreja, chamados Calvino e Lutero, que começam a protestar. Ora, toda criança recém-nascida imediatamente tem que ser batizada. Porém, para que haja o seu batismo, a sua família tem que doar bens à Igreja Católica. E a família pobre, como é que fica? Daí então, Calvino e Lutero começam a liderar uma reforma chamada Reforma Protestante, onde eles protestavam contra a venda das santas indulgências. E nessa ocasião, líderes Calvino e Lutero muito fortes conseguem arrebanhar milhares de adeptos católicos que deixam as fileiras do catolicismo e passam a seguir as suas lideranças. A igreja, em contrapartida, lança a chamada Contra-Reforma, leis severíssimas com pena de morte da Igreja Católica aos seguidores de Calvino e Lutero. É o primeiro grande momento histórico.